Uma vez, bom dia a todos e todas. Hoje nós vamos fazer nossa última aula integrada do semestre, e que tem como título Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual, Direitos e Políticas Públicas. O nosso convidado de hoje é uma pessoa com a qual eu tenho aprendido muito na minha estada no CRP, que é o João Henrique Borges Bento, uma pessoa que sempre tem as palavras certas no momento certo a ser ditas e com quem eu realmente aprendo muito. E é um grande prazer, João, ter você aqui compartilhando com nós de Valadares e região um pouco do seu conhecimento, tá? E João Henrique, ele é graduado em Psicologia pela Universidade de Uberaba e pós-graduado em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de Uberlândia. É conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, voluntário do Grupo de Apoio à Adoção Aquecendo Vidas de Araxá. Em sua trajetória profissional, ele atuou na política de assistência social e esteve presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá e do Conselho Municipal do Idoso também de Araxá. Atualmente, ocupa o cargo de diretor executivo da FAMA, que é a Fundação de Assistência à Mulher Araxaense. João, vou passar a palavra a você. Nós temos aí 1h10, mais ou menos, de evento, então fica a seu critério. Você fala e as pessoas depois façam perguntas, ou você libera as perguntas ao longo do tempo? O que você acha? Bom dia a todas, a todos e a todes. Primeiramente, gostaria de agradecer à professora Bruna pelo convite. É um prazer estar com vocês nesta manhã, principalmente em um mês tão representativo para a população LGBT, que é o mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT. Então, eu gostaria de agradecer à professora Bruna, à Univale, por abrir as portas e possibilitar que essa discussão e esse debate possa acontecer. Acredito que as perguntas elas podem sendo feitas no decorrer, e aí não sei como vocês têm trabalhado, se é no chat, eu consigo talvez ir acompanhando qualquer coisa. Bruna, você vai me ajudando aí também a jogar as perguntas para mim. Tá, joia. Os meninos costumam e alguns eles vão no chat no início, depois eles sabem. Então, gente, vocês fiquem à vontade, vocês vão ou no chat ou vocês abrem o microfone e aí a gente vai. Se o João estiver falando e não vê, aí quando eu ver que você tem uma intervalo na fala, eu abro meu microfone e te pergunto. E ele fala, tem pergunta no chat, pode ser? Sim, sem problemas. E para a gente pensar no nosso debate, eu criei uma linha cronológica para a gente poder discutir alguns temas e com base em que eu já tinha em algumas trocas, em algumas conversas que eu tive com a Bruna. E eu vou apresentar para vocês uma apresentação, é mais uma linha mestra de ideias do que realmente um mapa de conteúdos. Depois eu posso disponibilizar para a professora Bruna alguns materiais, alguns textos, alguns artigos, que podem ser disponibilizados para vocês. Só que essa apresentação não tem problema em disponibilizá-la, mas ela é mais um mapa de ideias. Então, assim, ela não tem tanto conteúdo. Eu vou só apresentar para vocês. Eu acredito que estão vendo, certo? Está começando, agora sim. Quando eu conversei com a Bruna, ela me disse de uma série de questões ligadas às políticas públicas, às vivências da população LGBT, a forma de se reconhecer nesse corpo, e até mesmo pensando as questões relacionadas à vivência dessa população, principalmente quando a gente tange na adolescência, que é a fase de descobrimento, de se reconhecer nesse corpo e de se reconhecer nessas outras vivências. Antes da gente começar, eu peço uma licença aos rapazes da sala e
eu gostaria de que, durante a minha fala, sempre que eu for me referir ao plural, com muito respeito a todas as identidades de gênero e orientações, eu vou sempre me dirigir no feminino, por uma política de representatividade, sem deixar de esquecer a população de homens trans que são tão violentados quanto. Mas eu peço essa licença para facilitar a comunicação e usar sempre o gênero feminino quando eu for me referir ao plural. Feito esse pequeno adendo, eu digo para todas, todos, todos, mas vou utilizar o plural feminino. Vamos começar. Para a gente iniciar a nossa conversa, tem dois conceitos que eles precisam ser pensados e definidos. Muitas das vezes a gente não consegue defini-los ou entendê-los. Dois conceitos principais a gente entendeu, o que é orientação sexual e o que é gênero. Essa cisão, ela se dá na própria sigla LGBT. Quando a gente fala da sigla LGBT, a gente está falando de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Essa sigla ela sofre mutações, ela sofre tensionamentos no campo político, de lutas sociais, porque quando a gente inicia, pensando em 1969, Revolução de Stonewall, primeira onda do movimento gay na época, a gente tem que o movimento ele surge como um movimento gay. Não que o movimento social tenha mudado tanto de lá para cá, ainda é um movimento, sim, dominado por homens, geralmente homens brancos, geralmente que pautam apenas a pauta gay, e esquece que nessa pluralidade existem outras diversidades, e a pauta do movimento ela foi muito centrada nesse homem branco, e que geralmente tem um padrão aceito socialmente, um padrão de passabilidade. Quando a gente fala do conceito de passabilidade, é o conceito de que, ok, pode ser gay, mas não seja afeminado. E com esse conceito de passabilidade, ele também tem que ser refletido. Enfim, a sigla ela começa com gay, em algum momento ela se transforma em GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Logo em seguida ela se transforma em GLBT, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, por um tensionamento do movimento feminista, do movimento lésbico, pela invisibilidade das mulheres, invisibilidade da pauta das lésbicas. A sigla ela se inverte, o L vem para frente, e hoje ela está na LGBT. Há uns 2, 3 anos, a gente já sofre alguns tensionamentos de inclusão na sigla de outras letras, como o I, o Q, o mais. Eu, particularmente, tenho usado a sigla LGBT ainda, não discordo das correntes teóricas que problematizam a necessidade de incluir o I de intersex, o Q de queer, e o mais dessa pluralidade, diversidade que não cabe nessas letrinhas. Porque tem pessoas que não se identificam com nenhuma dessas letras, não se identificam nessa diversidade que também é encaixotada. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente se propõe a discutir políticas públicas, a gente precisa de sujeitos. E esses sujeitos, querendo ou não, eles precisam ser denominados para a gente pensar em políticas públicas. Então, assim, as pautas identitárias, quando a gente pensa numa política identitária, ela tem, sim, seu fator preponderante para conseguir trazer representatividade, trazer esse lugar que somos sujeitos de direitos e temos necessidades específicas e que, por isso, precisamos de políticas específicas. Então, quando a gente pensa nesses dois termos, orientação sexual e gênero, orientação sexual eu digo de tudo aquilo que eu tenho desejo e afeto. Para qual gênero eu tenho desejo e afeto? Por exemplo, eu, João, sou homem, cisgênero, e tenho desejo e afeto por outros homens. Eu não me interesso afetivamente, sexualmente, por mulheres. A minha atração sexual são por outros
outras pessoas do gênero masculino. Então, a minha orientação sexual é gay. Temos a orientação sexual bissexual, que se interessa pelos dois gêneros, e temos a orientação sexual hétero, que se interessa pelo gênero oposto. E só que quando a gente pensa em orientação sexual, a gente trabalha com essa escala, que a gente vai desde heterossexual até o homossexual, passando por uma infinidade de cores, de sabores, de desejos, e enfim, e que está entre ser homossexual e ser heterossexual, uma coisa mais ou menos no meio, que é a bissexualidade, que eu chamo de coisa intencionalmente porque existe um grande preconceito com relação à bissexualidade. Dentro da própria comunidade LGBT, taxam-se os bissexuais como quem estão em cima do muro. Então eles se tornam a coisa, porque eles não estão. Eles não são héteros, não são homossexuais. Dentro da própria comunidade LGBT existe esse preconceito. Então, e a gente até brinca. Quando eu olho essa imagem, eu falo que o B do LGBT não é B de biscoito. Ele é o B de bissexual, e a bissexualidade existe, ela é uma possibilidade de expressão da sexualidade, então não podemos inviabilizar a pauta dos bissexuais. E quando a gente vai falar de gênero, a gente está falando de como você, na sua cabeça, nas suas vivências, nas suas expectativas, enfim, como que você se reconhece enquanto sujeito na sociedade. Então, como você se reconhece enquanto pessoa nessa sociedade. E aí a gente fala de expressão de gênero, que é como você se expressa. Quando a gente fala disso, a gente está falando de um conceito que ele é social e socialmente, ele é social e historicamente construído. Por quê? Quando a gente pega Grécia Antiga, egípcios, enfim, povos antigos, era extremamente comum homens usando saias. Não existe nada no biotipo masculino que impeça ele de usar saia. Só que a saia foi colocada como marcador de um símbolo do feminino. Quem usa saia são mulheres, exceto em algumas comunidades na Holanda, enfim, em alguns lugares que ainda é padrão homem também usar saias. Mas esse conceito de normalidade, de anormalidade, ele coloca que existem algumas questões que estão no campo do feminino, no campo da mulher, e algumas questões que estão no campo do masculino. E que essas questões que estão no campo do feminino e masculino são marcadas. Então, azul é de menino, rosa é de menina, e aí a gente tem algumas experiências bem traumáticas do ano passado e desse ano, com uma ministra do nosso desgoverno que fala que meninas vestem rosa e homens vestem azul. E não tem nada disso. As cores são cores. E isso foram padrões que foram instituídos, e até mesmo com relação a brinquedos, e que também reforça o padrão de violência de gênero. Então, quando a gente fala que menina brinca de casinha, de comidinha e cuidar daquele monte de boneca, e que o homem é responsável por andar de carro e ficar de polícia e ladrão, e jogar bola, e, enfim, outras práticas e que brinquedo tem gênero, são práticas de violência, inclusive para reforçar um estado do patriarcado, esse estado do patriarcado e do falocentrismo que coloca o homem como centro e considera que tudo gira em torno do masculino. Não é bem assim, né, gente? Não é nesse lugar que a gente acredita que a coisa se está. A gente percebe que essas construções, elas são construções que, inclusive, somente adoecem toda a população.
E também dentro da identidade da expressão de gênero, a gente tem extremos, um extremo feminino, um extremo masculino, e temos no centro outras possibilidades, outras transições. Inclusive, hoje se utiliza, por exemplo, o termo gênero fluido, que a pessoa não se considera nem feminina nem masculina, então, e em alguns momentos foi chamado de androgenia, e ainda é chamado de androgenia, quando a pessoa não se identifica nem como sendo masculino, nem como sendo feminina. Ela transita. Quando eu comecei falando da sopa das letrinhas, que eu falei do LGBTIQ+, o Wilson já expliquei, que é... Eu ainda não expliquei, mas eu vou daqui a pouquinho, quando eu falar de sexo biológico. Por que eu disse que é o queer, eu não considero ele do LGBTIQ? O queer, ele é uma teoria e também a gente viu ela jogada na mídia de uma maneira muito errônea, quando queimaram uma imagem da Judith Butler, que é uma das principais teóricas, quando a gente pensa em teoria queer no mundo. Ela esteve em São Paulo para um evento no Sesc Pompeia, e apoiadores do atual governo queimaram a imagem dela na porta como uma bruxa. E aí isso lembra um tempo bem tenebroso da nossa história, que foi o período da Idade Média, em que se caçavam as bruxas e vamos tacar fogo em tudo, e dar Santa Inquisição, inclusive. E quando a gente pensa nessa possibilidade e que a gente vê o queer sendo colocado dessa forma, o que ele quer dizer? Quando a gente pensa na teoria queer, a gente está dizendo de uma teoria em que considera o gênero como construído socialmente, considera essa transitoriedade, essa transição das diversas identidades e uma fluidez. Ninguém é algo tão retilíneo. Então, a gente está falando de um campo da fluidez e das possibilidades, das diversas possibilidades. Só um minutinho, tá dando uma interferência, parece que no seu fone. No meu fone? Melhorou? Não, parecia que era carro, mas agora percebi que é o fone. Tá bem aí nos outros? Melhorou? Para mim, tá, pode estar legal. Tá. Tirei o fone, talvez fique melhor. Melhorou também aqui. Então, quando a gente pensa no queer, então a gente tem esse campo, e a gente tem Judith Butler, tem Paul Preciado, enfim, tem uma série de teóricos que trabalham com a teoria queer, e é uma teoria. Eu não vejo ela como uma expressão ou uma identidade de gênero. E aí, o outro campo que a gente tem é o campo do sexo biológico, que a gente tem. São os cromossomos, né? As nossas características genéticas, os nossos fenótipos, na verdade, os nossos genótipos, que são: mulheres geralmente têm vagina, têm ovários, cromossomos XX, homens têm pênis, testículos, cromossomos XY. E no centro a gente tem o que a gente chama de intersexuais, Os teóricos consideram como os intersexuais, que são aquelas pessoas que podem, por exemplo, apresentar pênis, mas apresentar todas as características internas do gênero do sexo feminino. Mulheres que apresentam vagina, mas não apresentam útero, ovário, enfim, outros fenótipos do gênero do sexo feminino. Então, a gente tem o intersexo. Esses são alguns conceitos para a gente pensar que são o conceito de gênero, sexo biológico e orientação sexual.
Daqui a gente consegue partir para a gente começar a pensar um pouco como que isso diz das nossas vivências, como que isso diz das nossas experiências e como que isso nos atravessa no nosso dia a dia. E aí a gente fica com uma pergunta: que corpo é esse? Que lugar que é esse? Que processos de reconhecimento e aceitação que a gente vive durante toda a nossa vida? E aí a gente teve lá atrás, no início, quando a gente pensa na psicologia, um cara que chega, um carinha gente boa, às vezes pouco compreendido e pouquíssimamente as pessoas leem, que é o Freud, e ele chega e fala que esse corpo ele é sexualizado, e que a gente tem traumas e que a sexualidade ela existe, inclusive na infância. Então, dizer de sexualidade na infância é muito difícil, porque tem-se a ideia da pureza, dos anjinhos de cabelinhos encaracolados, e uma questão que a sexualidade ela é muito ligada, e ela foi muito ligada, por correntes, inclusive ideológicas, a uma possibilidade de que a sexualidade a gente está dizendo de sexo, que é uma coisa muito profana, uma coisa do campo do vamos todos fazer sexo com crianças, vamos legalizar a pedofilia, que não tem nada disso. E quando a gente fala de educação sexual para criança, a gente está dizendo justamente de orientar as crianças de que tem parte do seu corpo que não podem ser tocadas, tem parte desse corpo que só você pode mexer. Você tem que saber que se alguém tocar, se alguém fizer ou mexer nesse teu corpo, você tem que chamar ajuda, você tem que falar com a professora, você tem que falar com seus pais, entendendo que grande parte dessas violências sexuais com crianças e adolescentes acontece dentro do contexto familiar. A gente tem que apresentar para essas crianças outras estratégias de pedir ajuda, outras possibilidades de onde ela pode pedir ajuda. Então, quando a gente fala de sexualidade, ela foi ligada nesse campo sexual, mas não é isso. Sexualidade é um conceito extremamente amplo que envolve uma diversidade de conceitos e que é ampliado. A gente não está falando de sexo. Dentro da sexualidade, a gente vai falar de sexo também. Mas a gente vai dizer de outras vivências, de outras possibilidades e de, inclusive, como você se reconhece, como que você se aceita nessa sociedade. E aí, nesse lugar, a gente tem um processo que, como eu já disse anteriormente, nós vivemos uma sociedade patriarcal, que ela é cisgênera. Então, quando a gente fala de cisgeneridade, a gente está dizendo a gente tem os cisgêneros e os transgêneros. Transgêneros são todos e todas e todes que transitam, que afrontam o seu gênero de origem. Então, por exemplo, eu, João, eu nasci homem, com bingolim, e me reconheço como homem nessa sociedade. Então, eu sou cisgênero. Eu me reconheço como um homem nessa sociedade, então eu sou da cisgeneridade. Se eu tivesse nascido com bingolim, mas me entendesse como mulher, ou não me entendesse nem como homem, nem como mulher, que também é uma possibilidade, eu estaria no campo da transgeneridade. Então, eu seria um transgênero. Eu transitei no meu gênero de nascimento. E esse processo de reconhecimento, gente, ele é variável. Não tem uma idade. Não é assim. Com 6 anos de idade, você vai acordar e olhar no espelho e vai aparecer uma mensagem com letras neons para gays e em letras negras para héteros e em letras fúcsias para bissexuais, enfim, para outras, dizendo que você é. Não, você vai se reconhecendo e é mutável. Você vai tendo um processo de mudança. E aí a gente diz de outros campos, por exemplo, já atendi no consultório famílias que chegam desesperadas porque o filho quis brincar com boneca. Meu filho é gay? Não, colega, seu filho, ele está querendo brincar de boneca.
se em algum momento ele se reconhecer enquanto do gênero feminino, ou se reconhecer enquanto homossexual, isso dirá de um outro processo de reconhecimento e de vivência dele, e que cabe a gente pensar e refletir também o processo de aceitação e de como que isso vai ser construído. Mas o fato dele brincar de boneca, ou meninas brincar de carrinho, não está no campo de dizer da orientação sexual ou da identidade de gênero. E aí, por isso, essa pergunta: que corpo é esse? Que lugar que é esse? Como que a gente se reconhece? Como que a gente se aceita? Uma outra questão quando a gente lida com a infância, e principalmente a transição da infância para a adolescência, é encontrar crianças se tocando e brincando com o bingolim do colega e olhando a vagina da coleguinha. E é um tal de pega no bingolim, pega na periquita, porque é novidade, gente. Eles descobrem que ali existe algo que, opa, é diferente. Mas o seu é diferente do meu, e o meu é diferente do seu. E aí eu vou fazer o teste, eu quero saber. O meu é diferente dele. Será que o meu também é diferente do coleguinha? E aí as mães chegam, gente, assim, desesperadas, com o cabelo arrepiado. Peguei meu filho com o primo atrás da porta. Eu falo, então, se a gente não consegue dizer disso, e se a gente não consegue conversar, eles vão mesmo procurar atrás da porta, olhar as revistas, geralmente. Hoje a gente não usa revista, né, gente? Eu tô tão antipado. Na minha época, a gente pulsava nas revistas do tio, geralmente, dos pais que a gente pulsava. Geralmente a gente até sabia onde ficava escondido, eu sabia onde ficava do meu pai. Nossa, se ele vê esse vídeo. Mas enfim, é verdade, pai. Eu fuçava nas suas revistas. Para ver como que era aquilo, gente. E hoje existe a rede de computadores que, inclusive, facilita muito o acesso a esses produtos. E aí a gente tem que saber como dosar isso, porque, na verdade, para além de dosar, como mediar o acesso dessas crianças a essa informação. Obviamente, eu não vou pegar um vídeo do Xvideos e apresentar para uma criança de 9 anos para me explicar para a criança de 9 anos o que é sexo. Até porque tem crianças de 9 anos que não têm maturidade para entender este conceito. Mas tem crianças de 9 anos que já vão estar questionando o que é. E aí, uma estratégia que eu sempre uso é voltar a pergunta para a criança na hora de saber o que realmente ela está querendo saber. Porque, às vezes, o que ela está me perguntando é outra coisa e eu já estou achando que ela já está 5 casas à frente. Então, eu volto a pergunta. O que você acha que é? E aí existe uma pegadinha no Facebook, mas ela é real. Eu acho que ela não é uma brincadeira, ela não é uma charge. Aquilo acontece mesmo, que é criança perguntando para a mãe: mãe, o que é sexo? E a mãe: meu Deus, é agora. Como que eu vou dizer isso para minha filha? Como que eu vou chegar nela? Como que eu vou falar? Mas e aí? E aí, na hora que ela chega para falar e ela começa a explicar tudo que é sexo, a minha: tá, mãe, mas e agora? O que é o masculino ou feminino? Ela não queria saber do ato sexual. Ela queria saber se ela era menina ou menino. Então, é isso que às vezes a gente tem que voltar e questionar, porque senão a gente fala de outros campos. Então, quando a gente está falando desses processos, a gente vive nesse lugar. E aí a gente vive processos de violência. Porque quando a gente pensa nesses corpos, e quando a gente pensa, por exemplo, na adolescência, geralmente a efervescência do processo de transição para pessoas transgêneras é no final da infância, início da pré-puberdade, durante a boa parte da puberdade. Claro que com diferenciações, tem pessoas que vão se reconhecer como trans na velhice. Laerte é um exemplo desse. O Laerte, o cartunista, ele foi se reconhecer como trans já no final, boa parte assim, no final dos seus 50 anos, início dos seus quase 60 anos. E ele é um cara que esteve envolvido com movimentos artísticos, uma liberalidade, um cara que conseguia se sustentar. Então, assim, a gente também tem que fazer um recorte de classe, aí um recorte de raça. Então, mas ele foi conseguir se entender. E não só, ele naquele momento ele se entendeu.
E num primeiro momento ele se entende crossdresser, que ele achava que era só por uma questão, um fetiche, uma questão do campo sexual, e em seguida ele se reconhece, não, eu sou sim transgênero. E aí ele se apresenta como Laerte com aquele fenótipo de mulher na sociedade. E então esse processo de reconhecimento ele vai se dar durante toda a vida, e aí começa também o processo de dor. Porque a gente vive numa sociedade que é extremamente preconceituosa, uma sociedade que é extremamente violenta e uma sociedade que é extremamente discriminatória. E aí, quando a gente pensa nesse processo, a gente olha para muitos adolescentes, principalmente em idade escolar, e que esse bullying LGBT-fóbico ele é extremamente presente, ele não consegue se reconhecer. Tá, eu não me vejo vestindo roupas de menina. No caso de uma menina, não me vejo vestindo roupas de menina. No caso de um menino que se sente menina. Da mesma forma, uma menina que se sente menino não se vê usando roupas de menina. Não se vê usando maquiagem, não se vê usando uma série de marcadores do gênero feminino e masculino. E, ao mesmo tempo, a sociedade a todo tempo cobra. Por exemplo, quando eu passei o meu processo de aceitação, de me entender LGBT, me entender homossexual, uma das coisas que eu mais ouvia era: pode até ser gay, mas não seja bicha. E aí também é desconstruir essa palavra bicha. Eu sou bicha mesmo, eu sou viado. E aí quando alguém grita, ah lá o viado, eu olho e falo, novidade? Pra quê? Porque assim, amigo, se alguém aqui tá tentando esconder, não sou eu, porque não estamos nesse lugar. Só que hoje eu consigo falar isso com tranquilidade. Hoje eu consigo entender esses conceitos com tranquilidade. Mas, quando a gente está vivendo isso na pele, na adolescência, e aí a gente tem que lembrar que a adolescência também é um momento biologicamente crucial, é quando você tem uma efervescência de hormônios. No caso das meninas, é peito crescendo. No caso dos meninos, é pelos pubianos no peru. E também voz engrossando. Eu tenho uma genética privilegiada, eu não tive como de Adão, gente. O meu foi muito pequenininho, ele existe, mas o meu é minúsculo. Mas tem uns pomos de Adão que você olha a pessoa na rua e é uma coisa que é quase uma bola de golfe no pescoço. E no caso de meninas trans, o pomo de Adão causa muito desconforto, que é como se fosse um marcador de que, sim, sou homem, porque mulheres não têm pomo de Adão. Então, o pomo ele é um marcador muito forte. As alterações vocais, então a voz ela tende a engrossar, e isso também causa desconforto. No caso dos homens trans, o peito é o pomo de Adão. O peito é o marcador de que ali mostra o feminino. E aí a gente vê atitudes muito violentas com o corpo, de próprio sofrimento, de colocar faixas nos peitos e apertar eles ao máximo, para que não seja identificado. E isso causa desconforto, causa risco de câncer, causa dores intermináveis, muitas das vezes machuca por dentro toda a estrutura das mamas, e aí a gente fala desse lugar e desse reconhecimento. E aí a gente acompanha coisas mais diversas. Quando eu falo que a gente não tem como dissociar toda essa discussão de raça e classe, é quando a gente pensa quando a gente pensa e visualiza mulheres trans que vão para as cadeiras das bombadeiras. O que são cadeiras das bombadeiras? São geralmente travestis ou transexuais mais velhas, que já têm uma história aí na pista,
e que auxiliam outras trans, geralmente com baixo poder aquisitivo, a bombarem seus corpos. Então, injetam silicone industrial nos peitos, injetam silicone industrial na bunda, injetam silicone industrial em diversas partes do corpo para deixar um traçado mais feminino. Só que silicone como industrial, como o próprio nome já diz, ele não é um silicone medicinal. Não existe asepsia, não existe testagem, não é um silicone para uso no corpo, não para uso na indústria. E isso causa danos e ferimentos gravíssimos. Trans que morrem todos os dias por tentar fazer esses procedimentos. Isso quando depois o silicone não escorre. Injeta na mama e ele escorre, forma bolsas em outras partes do corpo e isso deforma, mutila o corpo das pessoas. Ao mesmo tempo, pessoas que não conseguem viver com o pênis, mulheres trans que não conseguem lidar com a genitália e se mutilam. Já ouvi histórias e relatos de mulheres trans que cortaram. E aí falou, se eu cortei e chegar no hospital, ele vai ser obrigado a acabar de tirar, porque não tem como voltar, não tem como falar. Então, eu prefiro sentir a dor de fazer o corte e chegar no hospital e eles serem obrigados a encerrarem a cirurgia do que eu esperar na fila. E isso é uma mutilação gravíssima que muitas mulheres trans vivem. E quando a gente pensa nos homens trans, a gente também lida com a invisibilidade. A invisibilidade dos homens trans. E além da invisibilidade, a ausência de políticas pensadas para homens trans. Vocês já pensaram quanto que a nossa política, por exemplo, de IST, HIV/AIDS, IST são infecções sexualmente transmissíveis, e HIV/AIDS, ela é discriminatória com as mulheres, principalmente com a população lésbica? A gente existe uma camisinha feminina. Mas vocês já usaram camisinha feminina? Vocês já pensaram no uso da camisinha feminina, tanto que ela é desconfortável? Ela é sim, e o tanto que ela é difícil de achar. Geralmente você não encontra ela com facilidade nos postos de saúde. E aí é uma invisibilidade, por exemplo, de práticas sexuais de lésbicas. Vocês não veem camisinha para língua com facilidade. Na verdade, não existe camisinha para língua Vocês não veem camisinha para língua nos postos de saúde. Vocês não veem orientação, por exemplo, de uso de preservativo feminino quando vocês recebem orientações de ST/HIV/AIDS. Por exemplo, mulheres, quando vão estimular o clitóris de outras mulheres, no caso do sexo lésbico, por exemplo, uma das formas de prazer, vocês não veem falar, por exemplo, de usar camisinha nos dedos. Tanto das unhas, pode ser um fator de transmissão. Talvez não para HIV, mas sim para outras ISTs. Então, isso tudo está no campo de pensar essas políticas e pensar essas possibilidades de políticas públicas que muitas vezes estão centradas, inclusive, nos homens. Quem domina o saber é o homem. Então, quem tem camisinha à disposição é o homem, é o pênis do homem, e a mulher que sim. E, em grande parte, as camisinhas femininas elas não estão disponíveis. Um outro campo que também é fruto de luta, e quando a gente diz dessas lutas, a gente diz desse campo, por exemplo, é o uso do gel. O gel era uma conquista do movimento social. O gel lubrificante. Ah, mas para que gel lubrificante? Porque relações anais sem lubrificação tem maior risco de contágio de HIV e outras ISTs. Então, é fruto de uma luta. É fruto de uma dinâmica de lutas. E aí, pensar essas vivências realmente, quando a gente fala que adolescente não tem que passar por situações vexatórias para conseguir preservativo, nesse aspecto. Que ele possa chegar numa unidade de saúde, ser acolhido e poder pegar preservativo. A gente tem uma conversa sobre sexualidade que não seja somente pautada
na biologia. Porque, geralmente, as pessoas, quando vão discutir sexualidade, ficam só no campo do biológico. Não dizem dessas vivências, não dizem dessas outras experiências, e não dizem nesses outros campos da sexualidade. Então, quando a gente pensa nas violências, a gente tem que pensar... a gente tem que pensar que esses adolescentes eles têm que ser representados. Eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser compreendidos, inclusive dentro dos seus familiares. As famílias elas têm que aprender a ouvir. E aí, gente, eu sei que a gente vive uma sociedade, por muito tempo, é uma sociedade extremamente preconceituosa, não é uma sociedade da liberalidade sexual, como a gente pinta para o mundo afora. É uma sociedade que é extremamente violenta com mulheres trans, com qualquer pessoa que destoa, é uma sociedade extremamente violenta. Mas, de um outro lado, é uma sociedade que abre suas permissividades. Por exemplo, é permitido ser bicha no carnaval. Então, é permitido fazer chacota com identidades trans no carnaval. É permitido fazer... E é um campo do extremo fetiche e também que mexe. Porque agora saiu um Face app, eu não baixei ainda, que eu tenho visto, assim, blogueirinhos, blogueirinhas, uma série de pessoas cis colocando, vendo como que seria sua cara se fosse de outro gênero. Então, mulheres se transformando em homens e homens se transformando em mulheres, por meio desse aplicativo. Que legal! Que legal seria se todas essas pessoas que estão brincando no Face percebessem o quão violento é a vivência de uma pessoa trans na sociedade. João, temos 2 perguntas no chat. Tá, eu vou dar uma lidinha nelas aqui. E é interessante como que isso fica no campo desse fetiche, dessa brincadeira. E aí as pessoas, no dia a dia, pessoas que estão ali brincando no Face App, quando recebem nas suas empresas, nos seus RHs, uma pessoa travesti, transexual, fecha as portas. Quando recebe um LGBT, qualquer pessoa da comunidade LGBT, fecham as portas. Quando a gente chega no mês de junho, é até bonitinho, um monte de empresas com um monte de logo colorida, LGBT friendly pelo Facebook. Um monte de gente colocando a bandeira do arco-íris no Facebook. Nossa, que lindo. Tá, mas qual que é a política de inclusão dessas empresas? Qual que é a política de inclusão e de diversidade dessas empresas? Existe uma política? Existe investimento? Existe doação para a comunidade LGBT? Ou é só no mês de junho que a gente vai colocar bandeira no Facebook e a gente vai bater palminha? Existem empresas que sim, existem políticas de diversidade, como, por exemplo, a Netflix, ela é uma empresa que ela tem uma política de diversidade e de contratação de pessoas LGBTs. Burger King também tem uma política de contratação de pessoas LGBTs muito forte e de apoio à diversidade. São exemplos de 2 empresas, mas outras empresas também têm feito políticas realmente de inclusão e de diversidade. Mas é aí. Não é só colocar a bandeirinha, porque a visibilidade é importante, é legal. É bacana quando a gente vê uma pessoa cis, por exemplo, um grande defensor da população LGBT e que não é LGBT é o Bruno Gagliasso, por exemplo. Ele faz um trabalho em prol da comunidade, é interessante dar visibilidade, mas também é importante que a gente tenha ações práticas nesse campo. Vou dar uma olhadinha nas 2 perguntas, gente, só um minutinho. Larissa, quando você pergunta o transexual, onde que ele entra naquele biscoitinho? Deixa eu voltar lá. Quando a gente está falando de gênero, a gente tem uma expressão,
feminina e masculina. Aqui, nesse biscoito, ele não fica tão bom, porque para eu dizer da transgeneridade, eu teria que ter uma outra setinha aqui, que seria cisgeneridade de um lado e transgeneridade do outro. Então, assim, quem é cis estaria de um lado e quem é trans estaria do outro, transitando por meio dessa matiz de cores e possibilidades aqui. Quando a gente diz da transgeneridade, dos transgêneros, dos travestis, transexuais, a gente está dizendo do campo da expressão de gênero. Então, por exemplo, eu nasci homem, do sexo, eu nasci homem, com minha genitália masculina, então nasci com toda a minha característica masculina de sexo biológico masculino, e eu me reconheço socialmente, me apresento socialmente como sendo do masculino. Eu me vejo no campo do masculino. Nesse campo, se eu tivesse nessa outra setinha, eu estaria no campo da cisgeneridade. Se eu nasci mulher, me reconheço socialmente como menino, eu estaria no campo da transgeneridade, eu estaria no campo dos transgêneros. É que essa setinha cisgênero, transgênero, ela não está apresentada no biscoitinho, mas ela diz desse diálogo e dessa intersecção entre sexo biológico e expressão de gênero. Ela está nesse entre. Depois você me diz se ficou compreensível, se ficou elucidado, senão eu tento explicar de uma outra maneira. Danilo, quando você pergunta, ele fica como não fica como permitido, fica como fantasia, seria relativamente problemático. Esse é o grande problema. Quando a gente trata da transgeneridade, quando a gente, por exemplo, no carnaval, essa aceitação das travestis, dos transexuais, aqueles jogos invertidos, vamos sair meninos vestidos de meninas e meninas vestidos de meninos. Quando a gente está nesse campo, é o campo do tensionamento e é o campo da discriminação. Travestis e transexuais não são fantasias, não são expressões de fetiches sexuais. Se a gente for pensar, é uma forma de vivência em sociedade, é uma forma de expressão social. Então, a travestilidade e a transexualidade, ela não está nesse lugar de ser uma fantasia. São formas com que as pessoas elas se reconhecem nessa sociedade. E por isso que não é legal quando a gente fica fazendo chacota, e geralmente é muito no campo da chacota. É sempre no campo de uma estereotipação dessas vivências. E aí, enquanto a gente está estereotipando essas vivências, muitas das vezes essas pessoas que estereotipam são também aquelas que violentam travestis e transexuais. São aquelas que, no bar, durante os outros 364 dias do ano, tacam pedra quando vem uma travesti passando na rua. São geralmente essas pessoas, e eu não sei como que é em Governador Valadares, mas acredito que tenha, isso é uma marca no Brasil, deve ter alguma rua ou algum bairro, algum ponto em que as travestis e transexuais elas se concentram, geralmente em zonas de prostituição, para vender aquilo que elas têm, que são os seus corpos. E que também é uma marca. E aí são geralmente essas pessoas que passam nessas zonas de prostituição para chacotar, para gritar, para xingar. E geralmente essas pessoas que passam em carros cheios de amigos para violentá-las são pessoas que voltam depois com os carros vazios para consumir o produto. É foda chamar isso de consumir produto, mas são o que elas são. Elas se tornam produtos a serem consumidos. E aí elas não são nem sujeitos, elas não são nem pessoas. Elas são um objeto descartável para saciar um prazer que a gente não tem coragem de satisfazer ele socialmente. Porque elas já têm um marcador que elas são desacreditadas socialmente. Em quem que vão acreditar? Em mim, senhor da sociedade, ou em você? Então, elas podem ser objeto de prazer, um objeto descartável.
desse prazer. E aí a gente fala dessas vivências travestis e transexuais, que muitas das vezes, vítimas dessa violência estrutural e desse preconceito, elas vão parar em zonas de prostituição. Ah, mas eu conheço algumas pessoas travestis que vivem outras vivências. Sim, nós temos travestis psicólogos, travestis doutoras, temos travestis vereadoras, temos transexuais pesquisadores, enfim, a gente tem essa diversidade. Mas, infelizmente, o que marca essa população é que o Brasil tem travestis transexuais e homossexuais no mundo. Dos países em que a população LGBT ela não é criminalizada, a gente não existem países no mundo que ser LGBT é crime, passível de penas, inclusive com apedrejamento em praça pública, como alguns países africanos, o Brasil é um país em que não é crime, mas que é o país que mais mata essa população. É o país que mais violenta essa população. Então, é desse lugar que a gente está dizendo. E aí eu quero só elucidar uma questão em que a grande questão posta, e isso é importante a gente dizer, não está em rechaçar ou criticar a prostituição como uma forma legítima de trabalho. Porque a prostituição é uma das profissões mais antigas do mundo. E é uma forma legítima, sim, de trabalho e de rendimento. Tem famílias que foram construídas e mantidas com o trabalho da prostituição. E não vamos aqui rechaçar o trabalho das prostitutas e dos prostitutos, que também às vezes são invisibilizados. Não vamos aqui rechaçar esse trabalho. Mas esse trabalho ele tem que ser uma escolha. Ele não pode ser uma condição. A única porta que se abre é o campo da prostituição. Porque é foda. É foda, por exemplo, uma garota trans, ao acordar de manhã para ir para a escola, quando chega na escola, ela é olhada torta por toda a sua classe, pela professora e geralmente pela direção da escola. E aí, geralmente, a gente ainda vive uma outra violência, que é pensar a violência de qual... A gente está no nível de a gente pensar qual banheiro que essa menina vai usar. E aí, que bom que a gente tem algumas diretoras e diretores de escolas, instituições escolares, que têm um pouco mais de sensibilidade e procuram auxílio. Eu prestei consultoria para uma escola particular que estava vivendo dois casos de duas garotas transexuais da escola. E aí me procuraram para uma consultoria de como que poderiam ser inclusivos para lidar com essas duas garotas. E aí eu criei todo um projeto de inclusão, inclusive de materiais, de discussão, de levar a temática para dentro da sala de aula, porque eu falei, não é a instituição se preparar, se a comunidade escolar, que não é formada só por profissionais da escola, são os profissionais da escola, são as alunas ou os alunos, são todos os pais de outras alunas, de outros alunos. Então, assim, é toda uma comunidade que tem que ser trabalhada. E de tudo parecia muito fácil. E aí, a pergunta que travou a nossa conversa, e assim foram altos debates, foi: qual banheiro que elas vão usar? Aí, a primeira opção era: vamos isolar um banheiro para elas. Eu falei, nossa, que legal, uma escola com quase 1000 alunas, vamos isolar um banheiro para 2 alunas. Eu falei, e lógico, não faz sentido. Elas vão usar o banheiro feminino. Ah, mas e os pais? Eu falei, então nós vamos ter que conversar com esses pais. Ah, mas aí a gente pode perder, matriculadas. Falei, ok. Mas vocês querem ser uma escola inclusiva ou vocês querem só passar um verniz? Porque se for passar verniz, eu rompo meu contrato agora. Eu não estou aqui para passar verniz. Então, assim, não faz sentido a gente criar políticas segregacionistas
para passar um verniz de que a gente é inclusivo. Isso não é inclusão, isso é segregar. É a gente passar um verniz, é passar um olhinho de peroba na cara para que a gente mantenha a nossa cara de pau, porque a gente continua fazendo a mesma coisa e é uma política de violência. Por exemplo, a escola era gigantesca. Se elas estivessem na quadra, na aula de educação física, e elas quisessem ir ao banheiro, elas teriam que atravessar a escola inteira para chegar no banheiro que eles queriam designar a elas. E aí, se estivesse com um piriri, lascou. Você vai ir atrás da moita. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, é como ela se identifica. E eu vi que a Larissa respondeu aqui, entendeu? Larissa, não é que seja diferente de identidade de gênero. A transexualidade, ela vai se dizer dessa questão da identidade de gênero. Por exemplo, quando eu falo que eu sou do gênero masculino, eu sou do gênero masculino porque eu me identifico com esse estereótipo de masculino, do que é masculino na nossa sociedade. Então, por exemplo, eu não uso batom, eu não uso cílios postiços, só de vez em quando, Joana Delamare, uma personagem drag queen, aparece, aí eu tô de cílios, estou de batom, enfim. Então, às vezes a gente tá montado. E quando a gente pensa nessa identidade de gênero, a gente está dizendo também dessa travestilidade, dessa transexualidade. São só conceitos que eles são complementares, mas distintos. Eu entenderia assim. Eu vi que o Danilo queria fazer uma pergunta, não estou Danilo não. Foi Danilo mesmo. Pode fazer pergunta, Danilo. Não é pergunta não, é só falar mesmo um pouco, porque eu estou com um pouco de medo de atrapalhar a sua aula nessa questão da trans, né, por causa dessa questão do entendimento, que justamente eu estou até segurando, porque é muito bom te ouvir, que a gente vai ouvindo, às vezes a gente vai segurando, você vai falando, e a gente vai sentindo assim... Eu leio muito, na realidade, né? E a gente vai vendo muito essa questão de... A gente vai vendo a nossa realidade, assim, a realidade social é uma realidade muito sofrida, às vezes, principalmente para a situação que, igual você colocou, e eu vi o slide passando ali rapidinho na hora que você estava voltando, assim, procurando, e igual tá falando, o Brasil é um país que... O Brasil tem, e na realidade é no mundo inteiro. E no Brasil, a expectativa de vida da trans é tipo 30 anos, 35, é uma vida muito curta. Morre muito jovem, é uma situação muito triste, muito sofrida. E geralmente é uma pessoa, uma existência que ela é muito marginalizada. E eu fico pensando, tipo assim, até mesmo recentemente teve o caso da Rowling, né, que é a escritora do Harry Potter, que ela fez comentários assim, extremamente transfóbicos, que foi... A gente vê que é algo que está, assim, culturalmente falando, bem enraizado. E a gente fica pensando, tipo assim... nessa questão... E aí a gente fica pensando, mas aí vem gente com comentários, tipo, mas biologicamente... A gente vê que até mesmo feminino, às vezes, até mesmo, tipo, biologicamente a pessoa que é trans, ela é um homem ainda, ela pode agredir porque ela tem a força de um homem, e ela pode agredir uma mulher, se ela for, igual você está comentando a situação da escola, dos banheiros separados. Mas a pessoa que é trans, ela ainda é um homem biologicamente, tecnicamente, se ela entrar no banheiro feminino, ela pode agredir uma mulher porque ela tem a força de um homem. E aí a mulher, ela sente medo de vamos colocar assim, um rompante de fúria, essa pessoa trans fazer uma agressão. E, ao mesmo tempo, assim, a gente tem que pensar que a pessoa trans, ela já está vivendo ali, internamente, uma situação muito complicada, que ela está vivendo uma situação, tipo assim, ela quer uma aceitação pelo que ela é, sabe? Ela não quer mais do que isso. E, principalmente porque, eu acredito que você vai falar isso futuramente, que é uma questão muito importante, a questão de representatividade, que não tem muita representação trans. Tem, igual você falou, existem doutoras, existem atrizes, existem hoje em dia, principalmente mais,
mas ainda é uma parcela muito pequena. E a maior parte que a gente vê, principalmente de notícia, de jornal, de revista, é gente sendo morta. Então, a representação que esse pessoal tem, quando encontra, é que, tipo assim, se você é trans, você vai morrer. Sua vida vai acabar assim. Então, eu particularmente fico achando assim, ó, é um pessoal que é muito marginalizado, então é relativamente muito difícil. E eu estou falando em trans em específico, mas isso é para LGBTQ, mas no geral. Realmente é uma situação muito complicada. E a gente vai falando assim, eu só queria fazer esse comentário mesmo, porque a gente vai falando, a gente vai ouvindo, e a gente vai ficando mais assim, querendo comentar e tal, mas é isso. É mais esse comentário mesmo que eu queria fazer. Excelente, Danilo. Eu falo, tecnologia é bom porque eu daqui de Araxá estou podendo conversar com vocês agora nessa manhã, mas tem essas dificuldades porque a gente não tem o afeto, não tem o contato, não tem o tato, não tem o olho no olho. E aí eu fiquei até aqui, eu estava meio no início, meio travado, porque eu estava olhando para a minha apresentação, eu falei, gente, eu preciso ver caras, eu preciso ver gente, eu preciso ver o povinho. Então, assim, tem isso. Mas quando você traz essas reflexões, é isso. A mulher, o homem trans, quando vai ao banheiro, ele quer fazer xixi ou quer fazer alguma coisa no banheiro, gente. E o fato de você falar que ele não é um banheiro, se alguma pessoa quiser usar aquele espaço para violência, ele vai ser utilizado, independente de ter uma placa na porta. Por exemplo, eu vivi na universidade, enquanto acadêmico, um fato ridículo de um cara que colocou câmera no banheiro feminino da universidade. Ele simplesmente entrou, colocou câmera para ficar se masturbando vendo as meninas no banheiro. Assim, tinha uma placa na porta falando que era um banheiro feminino. Isso impediu dele entrar lá e colocar uma placa para instalar uma câmera? Não. Foi feito. Eu ouvi já relatos de caras que invadiram o banheiro e abusaram de meninas dentro do banheiro, inclusive dentro das universidades e de outros espaços. Então, e essa questão da expectativa de vida das travestis e transexuais no Brasil, ela é uma expectativa de vida baixíssima por conta dessas vivências, e por isso que eu disse do recorte de raça e classe, porque ser travesti já não é fácil, ser travesti negra piora o marcador. Eu falo que a gente vai acumulando marcadores. Por exemplo, eu acumulo alguns marcadores também. Eu sou viado, sou pobre e sou gordo. Então, assim, eu já acumulo 3 marcadores de exclusão. Então, viado, pobre e gordo. E ainda me considero negro. Então, eu sou viado, pobre, gordo e negro. Então, assim, 3 marcadores, 4 marcadores. E moro na periferia. Então, assim, 5 marcadores. E aí a coisa ela vai só tendo marcadores de violência. E aí esses marcadores de violência, e aí a gente vai percebendo. Hoje eu ocupo uma posição de chefia. Hoje eu ocupo um espaço na sociedade, pelo menos a nível de Araxá, que eu tenho uma certa visibilidade. Isso me garante uma certa passabilidade. Mas eu já ouvi nessa minha passabilidade de baixar a bola. Não preciso dizer que eu sou. E quando eu vou me apresentar, eu me apresento enquanto militante e ativista do movimento LGBT. É onde eu me construí, é de onde eu venho. Então eu não vou me reconhecer enquanto nesse lugar. Só que a gente tem essas questões. Eu vou agora só seguir um pouquinho, porque senão eu vou aproveitar o período. Então, agora pensando em políticas públicas para a população. João, a gente tem só mais uns 15 minutos. Tranquilo. Eu vou falar agora um en passant, então, assim, políticas públicas para a população LGBT. Mas, quando a gente chega em falar em políticas públicas para a população LGBT, avanços e retrocessos, pensar no contexto estadual e no contexto nacional, a gente pode resumir essa minha fala toda. Eu conseguiria resumir ela em uma palavra. Nada. Somente retrocesso. O atual contexto que a gente tem se chama retrocesso. Enquanto a gente vivia alguns avanços, a gente está vivendo um pleno retrocesso em políticas para a população LGBT.
desde desmonte de espaços de controle social ou enfraquecimento de espaços de controle social, seja o Conselho Nacional de Direitos Humanos, seja o próprio Conselho Nacional da População LGBT que foi extinto. Então, a nível estadual, a gente não tem políticas sendo desenvolvidas, não tem ações sendo construídas voltadas para essa população. Mas eu vou falar um pouco do que já temos de conquista que a gente luta agora para que elas não se percam. De políticas estaduais. Pensando no campo da saúde, nós tivemos em 2016 a instauração do Comitê Técnico de Saúde Integral da Saúde LGBT. Esse Comitê Técnico está com uma tarefa já há algum tempo, que é de elaborar a política estadual de saúde integral de lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Ano passado, eu participei de um processo de validação desse documento na Secretaria Estadual de Saúde. Existe uma previsão de que esse documento fosse publicado em abril. Fomos atravessados por uma pandemia, não foi publicado, eu não sei quando que esse documento será publicado. Por que esse documento, essa política estadual, é tão importante? Porque ela garante recursos orçamentários, e além de garantir recursos, garante que existe uma integralidade, inclusive uma padronização de serviços. Por exemplo, homens trans precisam de atendimento específico para a sua realidade de serem homens trans. Não é simplesmente uma consulta ginecológica padrão. Então, ele vai precisar de uma consulta ginecológica considerando as suas especificidades de homens trans. E ele, mesmo sendo um homem, ele ainda tem uma vagina. Então, ainda existem algumas questões que ele precisa ir no ginecologista. Então, inclusive de capacitação desses profissionais. O processo transexualizador, o pré e o pós-operatório, que hoje está parado, todos os atendimentos eletivos no estado de Minas estão parados. Então, todo o processo de pré e pós-operatório, desde a hormonoterapia, o acompanhamento psicológico e social. Então, todo esse processo, hoje ele é realizado em dois, eu vou falar dois hospitais, gente, eu posso me equivocar nessa resposta. Hoje ele é executado em dois hospitais, a FEMIG em Belo Horizonte e o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia. Então, hoje são esses dois ambulatórios que são referências no estado de Minas. Então, o Comitê Integral de Saúde, Comitê Técnico de Saúde Integral da População LGBT, tem como maior prioridade a elaboração dessa política estadual, mas está parado. Então, a gente não tem ainda uma política estadual de saúde integral da população LGBT. Pensando no campo da segurança pública, em 2016, 2017, a gente teve uma portaria do estado de Minas criando alas específicas para travestis, mulheres transexuais, gays e homens bissexuais em presídios do estado de Minas Gerais. A gente sabe que elas existem, mas a gente sabe que nem sempre são respeitados os limites da lei para que essas alas sejam usadas, e também não tem ala suficiente para todas e todos. Então, infelizmente, existe, mas ainda precisa ser aprimorado, precisa de investimento, porque também é uma vivência extremamente violenta o encarceramento da população LGBT. Porque além da violência do encarceramento, já diz do nosso sistema prisional, que não é um sistema que ressocializa, que recupera essas pessoas infratoras, mas é especialmente violentador para a população LGBT. Também no campo da segurança pública, a gente teve o avanço de anotação do nome social, orientação e identidade de gênero no REDS,
que é o Registro de Regimento de Defesa Social, o BO, Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, o que também às vezes não é respeitado por alguns policiais na hora de registro do RES, não respeitam essa orientação e às vezes não consta. Esse é um instrumento muito bacana quando a gente tem crimes por motivação de orientação sexual ou de identidade de gênero, principalmente crimes de violência, injúria, enfim. Isso seria uma fonte de dados, mas a gente tem uma escassez de dados oficiais sobre a violência contra a população LGBT no Brasil. Inclusive, a gente viu no ano passado um fato com o atual governo federal, que ele decupou dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, da ANTRA, para maquiar uma situação que estava muito boa, que o governo federal estava fazendo alguma coisa para a população de travestis e transsexuais. Então a gente teve esse fato no ano passado, justamente pela ausência de dados efetivos dessa população. A gente tem uma forte atuação da Defensoria Pública de Minas Gerais, principalmente quando a gente teve a resolução do provimento do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, de que a retificação de nome e gênero poderia ser efetuada em cartórios, sem precisar de um processo judicial. A Defensoria Pública fez um processo muito bacana em Belo Horizonte, de mutirões para garantir essa retificação de nome e gênero. Por quê? Esse processo, gente, por mais que ele foi organizado pelo CNJ, ele ainda é um processo extremamente caro e cada cidade, cada cartório cobra um preço diferente. Então, assim, a gente tem cidades que cobram R$220 e temos municípios que a gente já ouviu falar de R$1.100. E aí, pensando numa população extremamente vulnerável, 1.100 ou 220 não é um recurso que as pessoas têm disponível. Então, a atuação da Defensoria Pública. Só que a Defensoria Pública, em boa parte dos 854 municípios mineiros, não tem atuação com outras pautas, que não a pauta criminal. Não sei como é em Governador Valadares, mas aqui em Araxá, a Defensoria Pública só atua na vara criminal. Ela não atua em outras varas. Então, é um serviço que ficou muito concentrado em Belo Horizonte. E no início desse ano, a Defensoria Pública fez um mutirão, inclusive por WhatsApp, para atender pessoas de outros municípios do estado de Minas Gerais. Então, tem uma atuação bem presente, é uma parceira do CRP, a Defensoria Pública. E, então, fica também o nosso reconhecimento dessa parceria de sucesso. E pensar em política nacional. Essas são as políticas estaduais para a população LGBT. Então, quando a gente pensa em política estadual, essas são as políticas que a gente tem hoje. E quando a gente pensa na política nacional, desde do ano passado a gente não tem nenhuma inovação, apenas descontinuação das políticas que eram executadas. Entre elas, o Brasil Sem Homofobia, que foi criado em 2014. O Brasil Sem Homofobia, que foi criado em 2014 pelo governo federal. Ele tinha uma série de ações em diversas políticas públicas de segurança, saúde, assistência social, educação, para produzir materiais, instrumentos, capacitações e melhorias para a população LGBT. O Brasil Sem Homofobia se viu também uma polêmica em 2011, quando teve o kit sem homofobia, que foi apelidado como kit gay pela ala conservadora, e foi muito utilizado em 2018 para, inclusive, ataques por uma ala conservadora no país. O kit sem homofobia era basicamente vídeos informativos e materiais informativos para se falar de sexualidade para adolescentes. Era basicamente isso. E ele foi vetado pelo governo federal por conta de acordos da ala conservadora e de pressionamentos da ala conservadora.
Eu vi que tem algumas perguntas, gente, eu estou correndo para me encerrar para já abrir para vocês. A gente teve também, em 2014, a política, 2014, se não estou enganado, a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, que possibilitava, criou uma política nacional, inclusive para pensar ambulatórios de processo transcentralizador, os próprios insumos para IST e HIV/AIDS. Nós tínhamos o melhor programa de IST e HIV/AIDS do mundo, de maneira gratuita. Nós somos o país que distribuímos medicação, fazíamos testagem, estávamos caminhando para a meta 90-90-90, que é 90% testados, 90% dos testados com medicação. Eu esqueci qual que é a meta nos 90-90. 90% testado, 90% com medicação e 90% indetectável. A gente estava caminhando para essa meta 90-90-90 e hoje a gente tem uma destruição do departamento de IST e HIV/AIDS no governo federal e, inclusive, vivemos momentos terríveis de descontinuação de medicação que deveriam ser continuados para a população que vive com IST e HIV/AIDS. Então, houve, inclusive, desabastecimento. E o controle social sendo desmontado. Nós tivemos 3 conferências nacionais LGBTs, que são momentos de discussão. Tivemos a descontinuação do Conselho Nacional. Então, assim, também tem toda essa descontinuidade de políticas. Ok? E o que a gente vive agora é uma possibilidade de judicialização da pauta LGBT, e essa judicialização da pauta LGBT quer dizer que o STF e o CNJ ele mais têm criado possibilidades para a pauta LGBT do que propriamente projetos de lei ou leis efetivas. Gente, é muita coisa para pouco tempo, mas assim, eu tentei correr um pouquinho, e eu sei que tem algumas perguntas, então estou à disposição. João, muito obrigada pela fala. A sua fala me suscitou, eu acho que aconteceu com várias pessoas, uma série de sentimentos. Então, a gente ia da curiosidade ao incômodo, à angústia em relação a alguns dados, e a gente vai pensando como que ainda estamos caminhando de forma muito rasteira na luta em favor das pessoas, né, da população LGBT. Então, muito obrigada, foi muito elucidador a sua fala. E aí, eu só justifico alguns alunos que saíram, né, até mandaram um WhatsApp para mim, preciso sair, porque tem uma aula agora às 10h20, mas se você puder, algumas pessoas precisam, outras não precisam sair, né, e querem fazer perguntas. O Sebastião e também o Lucas, né, quer fazer uma pergunta. Acho que vocês podem abrir o microfone. E as pessoas que precisam sair, eu coloco a gravação da aula na plataforma depois, aí vocês podem ver o restinho, o finalzinho desse evento. Sebastião, quer falar? Bom dia. Bom dia? Bom dia. Bom dia. Me escutam, né? Bom, primeiro agradecer pela exposição, né? Estava pensando assim, enquanto você falava, na palavra performance, que eu acho que é justamente isso que acontece com o movimento LGBT. O simples fato de vocês existirem, para mim, já é performático, porque traz essa expressão importante, né, de uma palavra que precisa ser dita, que foi por muito tempo calada e reprimida e não sei, né, vamos dizer assim, violentada. Então, acho muito importante a existência de vocês enquanto expressão. Eu não quero ser prolixo, mas eu acho que isso seria importante dizer. Então, obrigado por existirem, porque ao existir, vocês provocam a nossa sensibilidade e, vamos dizer assim, provocam as reações que eu acho que é importante que sejam provocadas, né? E nos tirar do comodismo. Vocês estão me escutando? Estão me escutando? Sebastião. Sim, Sebastião, estamos. Ok. Então, primeiro isso. Segundo, uma outra coisa que, só um comentário que eu acho que é desafiador,
que é a palavra humanização do Estado, né? Para que haja políticas públicas, a gente precisa pensar este processo de humanização do Estado. Se fala muito de desburocratização, né, para que isso aconteça, mas eu acho que essa palavra humanização ela é muito importante, né, das estruturas do Estado, porque a máquina estatal não é humana, né, não está preocupado com a nossa humanidade, né. Um pensador antigo dizia uma palavra muito interessante, uma frase muito interessante, um tal de Terêncio, que tudo aquilo que nos é humano, tudo que é humano não deve nos provocar, vamos dizer assim, estranheza, né? Nada que é humano me provoca estranheza. Eu acho essa frase fantástica, porque isso nós estranhamos muitas coisas, porque nos falta algo de humanização mesmo, eu penso, né? Não é só uma questão de concordar ou não concordar. Acho que falta aí um processo de sensibilização, e isso é muito importante. Em relação ao Estado, isso é fundamental. A gente tem uma questão da burocratização muito forte do Estado, e ao mesmo tempo, aliado a essa burocratização, uma falta de humanidade, né? Não resolve, quer dizer, o problema, né, simplesmente falar de humanização, mas eu acho que é importante colocar essa palavra, né? E uma outra coisa, a última para terminar, peço perdão a Bruno, também tem que dar aula agora, mas eu vou escutar vocês o comentário, a minha preocupação disso em relação à educação, como que esse ódio, esse preconceito tem sido retroalimentado nas escolas, não falo nas escolas, assim, de forma geral, mas nessa perspectiva mesmo de se negar, né, a falar disso, a expor o tema de uma forma, numa perspectiva mais pedagógica, né, para os adolescentes, sei lá, né. Então me preocupa como que a gente vai pensar na humanização se nós não estamos preocupados em pensar isso a partir das bases também, né. E, claro, toda essa polêmica que nós tivemos o ano passado, horrível, o ano retrasado, né, com todo respeito da mamadeira de piroca, essas coisas todas, isso foi muito, muito forte, né. Não sei, fico aí só também como uma linguagem performática, só para falar que eu existo aqui, que eu escutei vocês. Obrigado. Obrigado. Vamos agora com mais uma intervenção. Lucas, né? Lucas, quer complementar a pergunta? A internet travou? Bom. Quanto que o Lucas consegue retomar aqui, pensando que o Sebastião falou, a palavra performance, ela permeia, assim. Eu acho que se a gente for falar de performance de gênero, a Bruna teria que me convidar uma segunda vez, e aí eu veria para falar de performance de gênero. Seria ótimo. Podemos marcar para o semestre que vem. E aí eu precisaria de mais, eu acho que 1 hora para poder delinear o que os entendimentos de performance, expressões. Eu acho que caberia assim, muita dessa discussão. Vejo que o que a gente tem vivido hoje é um afiançamento e uma permissão de ser violento e de ser preconceituoso. Quando você tem o chefe máximo do executivo, e aí não estou aqui dizendo de partidarismo, gente, porque hoje quando a gente faz uma crítica, a gente sempre é colocado no campo do partidarismo. Não estou aqui dizendo do campo do partidarismo, mas sim dos campos de políticas e das representatividades que isso tem. Quando você tem um chefe máximo do executivo fazendo ataques frontais, e ele numa entrevista para a Ellen Média, ele fala que sou homofóbico sim, e deixa isso muito nítido nas suas falas. O que a gente está tendo é que as pessoas elas estão se permitindo serem violentas, não que elas não fossem.
mas elas estão se permitindo ser violentas. O Lucas está perguntando sobre se existem políticas que garantam direitos ao trabalho para travestis, visto que a taxa de vulnerabilidade delas é maior e pelo fato de elas serem expulsas de casa e aderirem à prostituição como modo de sustentar. Lucas, no ano de 2018, a CEDPAC, que a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social do governo de Minas, ela teve um processo, teve um plano piloto, mas obviamente ele foi só um plano piloto, ele morreu, de capacitação de travestis e transexuais que aconteceram em 2 cidades do Triângulo Mineiro. Aconteceu em Uberaba e Uberlândia. Então, eles deram cursos de capacitação para esses travestis e transexuais e possibilitaram que elas fossem para o mercado de trabalho, criou toda uma estratégia de garantir a questão do mercado de trabalho. Não existe uma política de Estado, nem a nível estadual, nem a nível nacional, para travestis e transexuais. Essa é uma luta do movimento LGBT, é uma luta do movimento de travestis e transexuais, que seja garantir políticas públicas de emprego para essa população e de capacitação profissional também. Quando a gente diz de emprego, não é só a vaga, mas é também a capacitação profissional. Mas, infelizmente, não existe nada nesse sentido hoje em vigência no país. Em São Paulo, o governo anterior fez o Transcidadania, que foi um modelo, e o Transcidadania ele garantia uma bolsa para travestis e transexuais se capacitarem e saírem da situação de prostituição para aquelas que tinham interesse. Eles garantiam uma bolsa, capacitação, então tinha o Transcidadania. Em Belo Horizonte, por exemplo, tem o Transveste e o Transenem, que são estratégias para garantir o acesso à educação para travestis e transexuais ingressarem nas universidades. Então, são estratégias de capacitação para travestis e transexuais. Existem algumas ações passadas e pontuais, mas não como política de Estado. Espero que eu tenha conseguido ser nítido na resposta. Seja isso que eu te perguntar. Mais alguma pergunta, gente? Alguém? Manda um ok para a gente ver se está ok ou se tem uma pergunta ou um comentário. Todo mundo que está na sala, manda um ok para a gente ver se está chegando certinho. Oi, Lucas falou que foi respondido. Acho. A Kelly agradece, né? O Lucas fala que foi incrível. Acho que então, estamos... vou fazer meus agradecimentos finais. Gostaria de agradecer a professora Bruna pela sensibilidade, pelo convite, a Univale por possibilitar e abrir as portas da universidade, que é um espaço tão caro para discutir essas temáticas, inclusive por a gente estar com futuros profissionais que daqui a pouco estarão no mercado de trabalho, que tenham sensibilidade. Uma coisa que eu levo comigo e eu gostaria de deixar também: não tenham vergonha de perguntar, não tenham vergonha de questionar. E se forem atender uma pessoa LGBT, tá com dúvida se é ele, se é ela, se é Maria, é João, se não é Maria, não é João, se é Nicole. Pergunta: como você gostaria de ser chamado ou chamada? Você se identifica como? Como que eu poderia me dirigir a você? Porque isso não é crime. Você não tem que saber tudo. Ninguém sabe tudo.
E o errado é você subentender algo e tomar isso como verdade, e querer que a sua verdade sobrepuja a vivência e a experiência do coleguinha. Então, esse é o grande problema. Então, eu gostaria muito de agradecer, e em nome do CRPMG, agradecer esse espaço e deixar nítido que o Conselho está de portas abertas, o Conselho Regional de Psicologia. Nós temos a Comissão de Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual. Estamos com algumas articulações para levar a comissão aí para a região de vocês também. Então, é só agradecimento mesmo. Muito obrigado. João, a gente que agradece, tem vários comentários e agradecimentos aqui no chat. Vou reforçar, né, a fala do João. Dizer primeiro que o Lucas, quem instigou, né, a gente ter essa aula agora ao final do semestre, falou o quanto que é importante. Aí o Lucas, um aluno do sétimo, junto com outros alunos da psicologia da adolescência, do terceiro, junto com o pessoal da fisioterapia, e muitos da fisioterapia justificam que não conseguiram assistir, mas querem a gravação. Então, alcançar esse tema em diversas áreas da saúde é essencial, né? Tendo visto que muitas vezes ela fica restrita à psicologia, então a gente precisa divulgar mais. E dizer o quanto que é importante, que foi importante a sua fala, João. A gente reforça que a comissão de gênero e diversidade, a comissão não, comissão, né? Vai vir uma comissão, né, João? Não é GT, comissão de gênero e diversidade vai ser implantada aqui em Valadares, está sendo, né? Estão sendo feitas estratégias. O psicólogo André, quem será o representante aqui, o nosso colaborador aqui do CRP, e eu vou divulgar isso para vocês. Acho que será importante participar desse movimento. E dizer, João, que se você puder, semestre que vem, a gente vai fazer o convite para falar sobre performance e expressão de gênero. Eu acho que é um tema importantíssimo que precisa ser mais discutido na universidade e na sociedade. Tá? Muito obrigada mais uma vez, sempre muito bom de escutar, contribuiu bastante para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado.